Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Gabriel Habib, professor de Direito Penal. Seja bem-vindo ao curso Fórum. Nós vamos dar início hoje ao nosso curso online de Direito Penal, parte geral. Esse curso online que eu estou gravando para vocês, que eu já gravei e vou continuar gravando até completá-lo, ele surgiu de uma necessidade. Eu sempre vi por parte dos alunos uma grande dificuldade em direito penal, seja pela dificuldade da matéria, seja pela forma equivocada de estudo, seja pelo não aprofundamento necessário que o concurso público exige do direito penal. Eu resolvi gravar esse módulo, esse curso de parte geral completo, todos os pontos importantes da parte geral, de forma completa e com um único foco: a sua aprovação no concurso público. O que você quer, e é o que eu quero também, é que você passe no concurso público, não é isso? Acertei? Pois é. Para isso, temos que escolher o meio necessário. E o meio necessário em direito penal é um estudo completo, um estudo eficaz da parte geral do direito penal. O nosso foco, é claro que você pode ter vários focos quando você inicia o ensino de uma matéria como direito penal. Eu posso ter diversos focos, né? Eu posso querer preparar para uma prova específica, preparar para uma prova oral, uma pós-graduação, querer uma aula de mestrado, de doutorado, ou concurso público. O nosso foco aqui, o foco a que eu me propus, é o concurso público. Então, todo esse curso de parte geral online, ele tem o foco na sua aprovação para a carreira que você quiser. É um módulo grande, porém completo, aprofundado, que visa a suprir todas as deficiências e que vai te proporcionar responder às questões de prova. Tudo que a gente quer aqui é te subsidiar com doutrina nacional, estrangeira, com as teorias importantes do direito penal que são debatidas aqui no Brasil, na Alemanha, na Espanha, em Portugal, na Itália, não é? Te trazer a jurisprudência mais atualizada, sobretudo com os informativos do STF e do STJ, que é o que mais é cobrado em prova. Então, o nosso foco é estudar o direito penal de uma forma que você tenha a compreensão e suprir a dificuldade. A matéria é difícil, tem muita teoria e não é raro, infelizmente, você ver alguns alunos o quê? Decorarem um exemplo e não aprenderem a matéria. Isso, infelizmente, é muito comum, ok? Há uma precariedade no ensino em relação a isso. Você não consegue entender um instituto, uma teoria, mas decora o exemplo. Isso não vai te fazer, entender a matéria, e 2, te fazer passar em concurso nenhum. Você tem que entender a matéria, a teoria, a dogmática, e depois você mata qualquer exemplo. A minha função é um estudo completo e aprofundado na medida exata da sua necessidade para passar em concurso. Em outras palavras, é fazer você ter um estudo eficaz para acertar as questões de prova, ok? Então, estamos começando hoje com muita alegria esse curso de Direito Penal, parte geral, online, que eu estou gravando no estúdio, exclusivo para você que quer me assistir de casa, porque também já era um pedido de muitos alunos que sempre pediram para gravar um curso online de parte geral, de forma completa, e eu vou adotar nesse curso online, eu vou adotar o quê? Eu vou adotar nesse curso online a postura de linguagem que eu sempre adoto em sala de aula. Linguagem direta, clara e objetiva, sem perder a dogmática e sem perder a profundidade devida nos temas. Tudo bem? Então, eu estou pronto para começar. Você também está?
Podemos começar? Então vamos começar. Normalmente começamos com os princípios do direito penal, com a teoria da norma penal, depois passamos para a teoria do crime. Essa é a nossa montagem da parte geral. Teoria da norma, teoria do crime e teoria da pena. Vamos ver tudo isso, tá? E começar por teoria da norma. Mas, antes de começar qualquer estudo, temos que ter em mente muito claro, primeiro, bibliografia, ok? Antes de entrar nos temas, tá? Gabriel, qual a bibliografia que você indica para concurso público? Bom, para qualquer concurso, foi aquilo que eu falei para vocês. Vocês têm que ter um foco. Vocês vão ler um livro de acordo com o foco que você quiser. Se você quiser se pós-graduar, vai ler o livro X. Se quiser concurso, livro Y. Se quiser preparar para uma prova oral, livro Z. Então, para concurso público, o que você mais tem no mercado é livro de direito penal, livros bons. Mas para concurso público de parte geral, tem dois que eu sempre recomendo, que na minha visão são completos, são atuais e com uma linguagem acessível, com muita qualidade teórica. O primeiro livro é o Tratado de Direito Penal, do César Roberto Bittencourt, editora Saraiva. E o segundo livro é o Curso de Direito Penal, do Rogério Greco. Ambos começam com o volume 1. O do Rogério Greco é da editora Ímpetus. Gabriel, esses para concursos são os ideais? São os ideais. Outros livros que você queira ler, não recomendo. Porque se o teu foco é o concurso, se o teu foco é isso, tem que focar nisso. A bibliografia para concurso. Também o resto, não vejo como importante e pertinente para concursos públicos. Tá legal? Além de estudar a doutrina, vocês têm que estar absolutamente em dia com os informativos do STF e do STJ. Saber muita jurisprudência, porque é isso que cai em prova. Tá bem? Vencida essa primeira parte de indicação bibliográfica, eu agora quero começar a tratar do direito penal com vocês. E antes de começarmos o estudo dos princípios do direito penal, a primeira pergunta que nós temos que fazer é a seguinte: para que serve o direito penal? Para que serve? Qual é a finalidade do direito penal? Qual é a finalidade desse conjunto de normas que a gente estuda para ver teoria da norma, teoria do crime, teoria da pena? Para que serve todo esse arcabouço normativo do direito penal? Qual é a finalidade? Essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer quando começa a estudar o direito penal. E sobre essa finalidade, existem 3 vertentes na doutrina brasileira e estrangeira. As 3 vertentes vão aparecer agora na sua tela. Em primeiro lugar, eu tenho a vertente do professor alemão Hans Welzel, que tratava da dupla missão, dupla finalidade do direito penal. E, em segundo lugar, a posição de Günther Jacobs, que trata da reafirmação da vigência da norma. E, em terceiro lugar, a posição que prevalece no Brasil, muito bem exposta pelo autor Rogério Greco, que trata da proteção de bens jurídicos. Vamos ver uma a uma. Para Welzel, o direito penal não tinha uma missão apenas, uma finalidade. Ele tinha uma dupla missão, como ele mesmo dizia, uma dupla finalidade. Para usar a expressão dele, como ele mesmo dizia, o que significa a dupla missão? A primeira é a missão ético-social e a segunda missão é a missão protetiva. O que significa isso? A missão... Opa, avançou um slide sem querer, volta. A missão ético-social significa alguma coisa muito semelhante à função pedagógica do direito penal. O direito penal tem por finalidade o quê? Fazer as pessoas agirem de acordo com a norma jurídica. Ou seja, é fazer com que as pessoas ajam de acordo com o direito penal. É uma função pedagógica, quer se incutir na mente das pessoas que as suas condutas devem ser pautadas de acordo com aquilo que se considera o conjunto de normas.
Weltzel dizia, peraí, a função primária do direito penal não é proteger o bem jurídico, vida, patrimônio, honra, etc. A função primeira do direito penal é fazer com que as pessoas tenham seus comportamentos adequados à norma penal. É fazer, trabalhar como uma função pedagógica, é fazer com que as pessoas, no trânsito social, ajam de acordo com a norma, de acordo com o direito. Ok? Por isso, missão ético-social. Incutir padrão de comportamento lícito na mente das pessoas para que elas se comportem dessa forma. Essa é a primeira função do direito penal. A segunda missão do direito penal, que está na sua tela, é a chamada função protetiva. Em segundo lugar, o direito penal realmente ele quer proteger bens jurídicos. Portanto, no crime de homicídio, protege-se o bem jurídico, vida. No crime de furto, protege-se o bem jurídico, patrimônio. Só que isso é uma função secundária. Secundária. A missão primária é fazer com que as pessoas comportem-se de acordo com a norma penal. Essa é a primeira finalidade do direito penal. Só no segundo momento que se protegem os bens jurídicos. Até porque há uma frase de Weltzel no seu tratado que é muito marcante. Ele fala assim, tanto é que quando o direito penal é chamado a intervir, já é tarde demais. Por quê? Já é tarde demais porque o bem jurídico já foi lesionado. É como dizer, a vida não vai ser trazida de volta, o patrimônio não será reposto, já é tarde demais. Antes disso, quer-se que as pessoas ajam de acordo com o direito e não causem violações a nenhum tipo de bem. Tá bem? Essa função dupla, ético-social e protetiva, ela foi adotada na Alemanha não só por Weltzel, mas também por dois de seus seguidores. Quem? Jeschek, Hans Heinrich Jeschek e Günther Strattenwert, na Alemanha. Na Espanha, essa é a posição de um dos maiores seguidores de Weltzel na Espanha, que é o professor José Cerezo Mir. Ok? Então, essa é a dupla finalidade, essa é a dupla missão do direito penal. Tá bem? Além dessa manifestação de Weltzel sobre a missão, a dupla finalidade do direito penal, existe também a posição do professor Günther Jacobs, na Alemanha, que diz o seguinte, a finalidade do direito penal consiste na reafirmação da vigência da norma. Como assim, Gabriel? Na sua tela vai aparecer exatamente isso. O direito penal tem por finalidade reafirmar a vigência da norma. Isso aqui é uma norma penal. Diz Jacobs, quando alguém comete um crime, ele não causa lesão a nenhum bem jurídico. Na verdade, ele causa lesão à vigência da norma. Há uma norma penal, por exemplo, que diz é proibido matar, não é? O tipo penal diz para matar alguém, mas a norma penal qual é? É proibido matar. Quando você mata alguém, quando o agente mata a vítima, ele não está causando uma lesão ao bem jurídico vida humana da vítima. Ele está lesionando a vigência da norma. Ok? Ele está negando a vigência da norma. Por quê? Há uma norma vigorando. É proibido matar. Quando eu mato alguém, eu estou negando a vigência da norma, dizendo que, para mim, aquela norma não tem vigência. Eu estou violando, negando, desprezando a vigência da norma. Jacobs não se preocupa com o bem jurídico. Na verdade, ele diz, o crime consiste
nisso. Essa é a finalidade. Por quê? Se o crime consiste na lesão da vigência da norma, o direito penal surge para quê? Para reafirmar a vigência da norma. Então, alguém praticou um crime de homicídio, violou a vigência da norma que diz é proibido matar. Com o direito penal, surge a aplicação da pena. Essa aplicação da pena consiste em quê? Na reafirmação da vigência da norma. O agente ele é punido para que se dê à sociedade a seguinte ideia: ele praticou um delito, violou a vigência de é proibido matar dessa norma, o Estado está aplicando uma pena para quê? Para mostrar a ele que ele não pode negar a vigência da norma. E mostrar para todo mundo, é um trabalho de prevenção geral positiva, mostrar a toda a coletividade que, apesar de ter sido violada por ele, aquela norma continua tendo vigência. E todos podem confiar na sua vigência e respeitar e se comportarem de acordo com ela. Ok? Então vejam, é por isso que o Jacobs diz que a pena é a negação da negação do agente. Aquela ideia de Hegel, de que o direito é a negação da negação, isso gerou muita influência no Jacobs, não é? O Jacobs fala, a pena surge como a negação da negação. Como assim? Põe na tela, por favor. O agente viola a vigência normativa. Ele nega a vigência da norma. A pena aplicada a ele surge para quê? Para restabelecer aquela vigência da norma e negar a negação do agente. Então, o agente nega a vigência, a pena surge para restabelecer a vigência da norma perante a coletividade e, ao mesmo tempo, negar a negação do agente. Por isso que Jacobs fala que a pena é a negação da negação. Então, o direito penal tem essa finalidade. Não é proteger bens jurídicos, é sim reafirmar a vigência da norma que foi violada pela prática do crime. Quando se aplica uma pena, na verdade, se está reafirmando a vigência da norma que foi lesionada, violada pelo agente quando praticou um delito. Ok? O agente violou a expectativa normativa e causou uma lesão à vigência da norma. Tá certo? Jacobs trabalha com a ideia de quê? Ele trabalha com a ideia das expectativas, defraudações das expectativas. Segundo Jacobs, existem duas espécies de expectativas. As expectativas cognitivas e as expectativas normativas. Ora, todos nós agimos com expectativas. Ele vem trabalhar com a defraudação dessas expectativas. Então, ele fala: uma expectativa cognitiva pode ser defraudada, como a pessoa que está doente morre, como um carro que está velho enferruja. Então, as expectativas cognitivas podem ser defraudadas. E não há o que se fazer contra essa defraudação da expectativa cognitiva. Entretanto, as expectativas normativas, elas também podem ser defraudadas. Qual é a expectativa normativa em relação ao homicídio? Que não matemos ninguém. Toda vez que alguém violar, defraudar uma expectativa normativa, aí temos uma solução.
Então vejam que ele diferencia. Não há o que fazer contra a defraudação de uma expectativa cognitiva, mas em relação à defraudação de uma expectativa normativa, há algo a ser feito. A defraudação de uma expectativa normativa pode ser reparada pela intervenção do direito penal. Quando o agente pratica um crime, ele causa uma lesão à vigência da norma. Ele deveria observar a vigência da norma, correto? E, no entanto, não é o que ele faz. Ele defrauda a expectativa normativa. Quando ele defrauda a expectativa normativa, ele faz o quê? Ele nega a vigência da norma. Ok? Nega a vigência da norma. Ao violar uma expectativa normativa, o agente nega a vigência da norma penal. Quando é aplicada ao agente uma pena, o direito penal está reafirmando a vigência da norma violada pelo agente. Ou seja, o Estado está dizendo, com a aplicação da pena criminal, que aquela norma continua em vigor e as pessoas podem seguir suas vidas confiando na expectativa normativa. Por isso que o direito penal não tem por função proteger bens jurídicos, mas sim reafirmar a vigência normativa. E Jacobs vem com um fundamento muito importante, muito sedutor. Olha o que ele fala: tentativa incruenta. Não é? Eu saco uma arma, aponto para você, para te matar, e erro o tiro. O projétil passa perto e não atinge você. Eu vou ser punido? Vou. Mas peraí, eu não causei lesão a nenhum bem jurídico. Se eu quis atirar em você para matar e o projétil não te atingiu, eu não causei lesão ao bem jurídico vida, sequer atingir o seu corpo humano. E mesmo assim você é punido. Aí ele fala, tá vendo? Como direito penal, não tem que se preocupar com lesão ao bem jurídico. Nesse caso, existe punição sem lesão ao bem jurídico. Quando eu saquear, me apontei para você para te matar, eu violei a expectativa normativa. Eu violei a vigência da norma de que é proibido matar. Entenderam isso? Essa é a posição de Günther Jacobs, que foi o sucessor de Welzel na Universidade de Bonn, na Alemanha. Muito bem. A terceira vertente é aquela que prevalece no direito penal brasileiro e que é muito bem exposta pelo professor Rogério Greco. No Brasil, o direito penal ele tem por função proteger bens jurídicos. Como é que se protegem bens jurídicos? O legislador protege os bens jurídicos por meio de tipos penais. O tipo penal é um instrumento legislativo por meio do qual o legislador protege o bem jurídico. Qual bem jurídico? Vida, patrimônio, honra, administração pública. E aí você tem lá crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio, crimes contra o meio ambiente, crimes contra a administração pública, não é? E prevalece em doutrina, e é uma realidade, a opinião de que todo bem jurídico protegido pelo direito penal tem sede constitucional. Qualquer bem jurídico que o direito penal proteja tem previsão constitucional, como a vida, o patrimônio, a honra, a administração pública, crimes contra a ordem tributária, ok? Sobre isso, eu recomendo a leitura de um livro muito bom do professor Luiz Regis Prado, chamado Bem Jurídico e Constituição, editora RT.
Ok? Então, todo bem jurídico tem sede constitucional. Como se protege esse bem jurídico? Por meio do tipo penal. Como assim? Da seguinte forma. O tipo penal, ele tem dois preceitos. Um preceito primário e um preceito secundário. O preceito primário, senhores, traz a conduta proibida ou mandada. E o preceito secundário traz a sanção penal. Toda vez que o agente praticar a conduta descrita no preceito primário do tipo penal, ele receberá uma sanção penal. É assim que se protegem os bens jurídicos. Ok? Então, a finalidade de punir, prevenir, retribuir, não é do direito penal. Isso é a finalidade da pena, prevenção, retribuição, prevenção geral, prevenção especial. Ok? O direito penal tem por finalidade a proteção de bens jurídicos. Tá certo? Muito bem. Então, a matemática, entre aspas, é a seguinte. Se o direito penal quer proteger bens jurídicos, a matemática é a seguinte. Toda vez que houver lesão ou perigo a um bem jurídico penalmente protegido, o direito penal vai intervir. Ok? De outro giro, se não houver lesão nem perigo a um bem jurídico protegido pelo direito penal, ele não vai intervir. O direito penal só será chamado a intervir quando houver uma lesão ou uma situação de exposição a perigo de um bem que ele proteja. Então, por exemplo, um crime de dano, protege-se o patrimônio alheio, destruir, danificar ou inutilizar coisa alheia. Não é isso que diz o artigo 163 do Código Penal. Então, lá se protege a coisa alheia. Qual é a norma? Não cause dano às coisas alheias. Então, se eu pegar o seu óculos e quebrá-lo, eu causei um dano a uma coisa alheia, causei lesão a um bem protegido pelo direito penal, e o direito penal vai intervir sobre essa minha conduta e aplicar-me uma pena. Mas se eu pegar e quebrar o meu óculos, o direito penal não protege no crime de dano a coisa própria. Não está nem aí para isso. Então, qual é a formulação, a formatação final? Toda vez que houver lesão ou situação de perigo ao bem jurídico, ele vai intervir e punir aquela conduta. Se não houver lesão ou perigo ao bem jurídico, o direito penal não vai intervir. E aí você começa a entender muitas coisas. Por exemplo, princípio da lesividade. A autolesão não é punida porque não há lesão a bens jurídicos alheios. Vamos ver tudo isso, tá? Só antecipando para fechar o raciocínio. Princípio da insignificância. Ora, não houve uma lesão significante ao bem jurídico. Se não houve uma lesão significante ao bem jurídico, o direito penal será afastado e não intervirá. Ok, senhores? Ficam para vocês as finalidades do direito penal, ok? Com a posição de Weltzel, de Günther Jacobs, e a posição que prevalece no Brasil, muito bem exposta e trabalhada, pelo Rogério Greco, ok? Vamos seguir com o nosso estudo, começando do princípio. E começar do princípio significa começar analisando os princípios constitucionais e legais do direito penal. Já no próximo bloco, vamos começar a estudar os princípios constitucionais e legais do direito penal, começando pelo princípio da legalidade. Até lá.